Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais das energias do mês de julho de 2024. E eu gosto de começar sempre com a energia da numerologia, que é o estudo da aura dos números, não só o valor ali simbólico e matemático, mas o que aquele número quer nos trazer enquanto conhecimento esotérico. O próprio Pitágoras, né, o criador da matemática, ele também estudava a energia dos números, mas claro que acabou se separando aí as duas vertentes e hoje a numerologia é relegada aí ao status de pseudociência, mas tudo bem. O que eu gostaria de trazer aqui é uma informação a respeito desses números e da essência primordial que cada um contém. Então, o mês de julho, ele é o mês 7. Todo ano vai ser. Então, todo ano a energia de julho tem essa temática, essa nuance do número 7, que fala sobre introspecção e estudo, e aprofundamento e busca por conhecimento. O número 7 ele é o número do sábio. Ele é o número do ermitão, aquele que se recolhe para ficar consigo mesmo, para aprender mais sobre si. Então, autoconhecimento tem tudo a ver aqui e todo ano tem um pouco essa energia. Só que para a gente se aprofundar de fato no mês de julho de 2024, eu preciso justamente somar julho, que é o 7, mais 2024, que é o ano em questão. 2024 é um ano 8, 8 mais 7 a gente vai ter 15, só que para numerologia a gente sempre precisa estar nos primeiros algarismos ali, de 1 a 9, então eu somo mais uma vez, 1 mais 5 vai ser igual a 6. Então julho vai ter como mês universal o número 6. O número 6, ele é o número da família, ele é o número do cuidado, do carinho, da responsabilidade. E olha só que interessante pensar que tem tudo a ver com o signo de Câncer. Então, a gente sempre vai perceber também essas correlações astrológicas e numerológicas, porque estamos de fato falando da mesma energia. Então, aqui é bem interessante pensar como o Júlio pede pra gente se conectar, ter laços mais profundos com as pessoas mais próximas, as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente ama, mas ao mesmo tempo perceber, cuidar do outro envolve também cuidar de si, o quanto a gente está se cuidando, o quanto a gente está se olhando e assumindo responsabilidade pela nossa própria vida antes de assumir tudo pelo outro. Isso só sobrecarrega e gera conflitos a longo prazo, porque a gente vai acumulando aquilo e não consegue se expressar, e aí uma hora sai, né, de uma maneira bastante explosiva na maioria das vezes. Só então cuida com isso, porque é uma temática aí geral para esse mês. Entrando na astrologia agora, a gente vai começar com o primeiro dia do mês. Tudo que começa na astrologia gera um mapa que vai trazer as tendências, que vai trazer a energia daquele momento. E dia 1º de julho à meia-noite, a lua vai estar em Touro. Então vai ser um mês com uma temática bastante taurina. E o primeiro aspecto desse mês vai ser um sextil com o Sol em Câncer e depois encontrar Marte no signo de Touro também. Tudo isso no dia 1º. Por que eu estou falando disso? Porque é o mapa daquele mês, é o início de um evento que é o mês de julho. E nesse caso, a lua em Touro, ela vai pedir pra gente estabilidade emocional. Ela vai pedir para a gente lidar da melhor forma com as nossas emoções, para a gente se ancorar, para a gente se aterrar. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, buscando muito contato com a natureza,
a gente também buscando se conectar com o nosso próprio valor acima de tudo, buscando um certo distanciamento daquilo que acontece para gerir as nossas emoções de uma maneira mais consciente, sem se envolver tanto. A lua em touro, ela está em exaltação, então fazendo esse aspecto com o sol na casa dela, que é câncer, isso fala de um mês que nos convida ao conforto emocional antes de tudo, então fazer dentro de si um lar interno muito acolhedor para aquilo que a gente vai viver. E nesse caso, quando a gente cria esse ambiente, não importa o que aconteça fora, a gente vai estar bem com a gente mesmo e isso é o que mais importa. No dia 2, o dia seguinte, aí o segundo dia do mês, a gente vai ter Mercúrio entrando em Leão. Nesse mês, até o dia 24, quando o Mercúrio segue o seu caminho e entra em Virgem, ele vai estar num signo que fala muito sobre a imposição de quem a gente é, no bom e no mau sentido, porque às vezes a gente precisa sim se impor, a gente precisa sim colocar para fora as nossas intenções, colocar limites, estabelecer essas limitações entre os nossos desejos e o mundo lá fora, e isso é favorável. Porém, quando a gente passa do ponto, quando a gente exagera, não é tão interessante assim. E esse Mercúrio em Leão pode trazer uma energia de uma certa arrogância nas palavras. As pessoas podem parecer querer ter razão em tudo, querer se achar donas da razão. E isso pode gerar alguns conflitos ali e principalmente brigas por poder, porque no dia 13 esse Mercúrio já faz uma oposição a Plutão em Aquário. Então essa questão do nenhum dos lados ceder e acabar tendo essas brigas ali por quem tem razão. Cuidado para não cair nisso. Cuidado para não se tornar uma pessoa que acha que só o que você sabe é o certo e aprender aqui, o chamado, a mensagem, a lição que a gente precisa é aprender mais sobre humildade. Eu sei que é um desafio e humildade não significa necessariamente ser coitadinho, não significa necessariamente dar razão para o outro o tempo todo, mas apenas reconhecer que todos nós temos um ponto de vista baseado nas nossas vivências e experiências. E crenças também, por que não, E paradigmas de vida e visões do mundo. Tudo isso influencia na maneira em que a gente vive a nossa vida e aquilo que a gente acredita e expressa como opinião para o mundo. No dia 5, a gente vai ter Sol e Lua se encontrando no signo de Câncer, dando abertura a um novo ciclo, e esse ciclo vai acontecer em um signo voltado para a família, para questões emocionais, para a gente buscar um certo conforto onde a gente está. Tem uma frase que eu gosto muito que é: lar é onde o seu coração está. E aqui a gente precisa de fato aprender a colocar o nosso coração onde quer que a gente esteja para fazer esse lugar se tornar o nosso lar. E isso vai fazer com que as coisas fiquem mais leves, com que a gente se sinta bem, não importa onde a gente esteja, porque o lar, a morada, ela está dentro da gente muito bem resolvida. Então esse é uma reflexão, um chamado aqui para esse momento. O outro pedido é para a gente trabalhar questões familiares, tá? Olhar para o nosso passado, buscando ressignificá-lo, sem se tornar tão vítima, do que nos aconteceu, porque não dá pra gente mudar o que aconteceu, e sim a nossa reação emocional àquilo. Amadurecimento emocional é o que a gente precisa trabalhar a vida toda, não é só a idade que faz isso acontecer. Eu conheço muitas pessoas já idosas que não têm maturidade emocional tanto quanto não tinham quando eram jovens. Então aqui não se trata de idade, se trata de amadurecimento interno, e que a gente busque isso com mais consciência para não se tornar essa pessoa que é velha por fora, mas extremamente imatura por dentro.
Junto com essa lua nova, vai acontecer um aspecto positivo entre Marte e Saturno. Marte está em Touro, Saturno em Peixes. Então aqui essa energia de terra e água, elas estão muito fortes nesse início do mês. E a gente pode pensar aqui na analogia do barro, que é justamente a junção da terra com a água. E esse barro pode ser moldado conforme aquilo que a gente quiser. Só que se nós não dermos forma para esse barro, ele sempre vai ser barro e ele pode se tornar inclusive lama. Quanto mais água a gente coloca, mais lamacento aquilo fica. Então pensa em pegar essa energia e, assim como um barro, transformá-la naquilo que você deseja. Tenha metas, tenha objetivos de longo prazo, porque aqui a gente está falando do fator tempo, a gente está falando do amadurecimento de uma ideia até a concretização dela na matéria. Então, tenha uma lista de intenções, faça ali um pequeno ritual, talvez. Eu estou escrevendo um livro, né? Meu primeiro livro, que fala justamente desses rituais de lua nova, de lua cheia, que fala sobre astrologia, sobre a lua, o poder da lua e desses movimentos que a gente faz. Tá ficando bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar de ter esse material para fazer esse movimento celeste junto com as luas novas e luas cheias em cada signo. Enfim, tá ficando bem especial. E quando eu tiver uma data aí, quando eu tiver previsto quando que eu vou lançá-lo, eu aviso vocês aqui. Dia 11 de julho, Vênus entra em Leão, então vocês já percebem essa mudança aí de energia. Apesar de a gente ter começado a temporada canceriana, Leão está ali andando de mãos dadas com Câncer, porque são signos sim próximos, então é natural que haja essa gradação de energia de Câncer para Leão. E quando Vênus entrar em Leão, vai favorecer muitos romances, vai favorecer o romance no sentido romântico do termo, tá? O romance no sentido de demonstração, no sentido de estar com alguém. As pessoas vão buscar mais companhia afetiva, quem tem pode se beneficiar disso. Por que eu falo especificamente de relacionamentos afetivos? Porque Vênus fala sobre isso. Então é essa energia que vai estar ali bastante presente nesse momento. O que a gente precisa tomar cuidado é com certos exageros, porque Leão ele é grandioso, ele gosta de grandes demonstrações, e aí vem aquela frustração de a pessoa não gosta de mim porque ela não demonstra. Muitos jogos ali de poder na relação, né, de cobranças, porque no dia seguinte Vênus faz oposição com Plutão também. Então essa questão de cobrar na relação, de querer ter razão, tudo isso ali dessa energia leonina que vai estar bastante presente, apesar de estarmos na temporada canceriana ainda, vai prevalecer. Então, dependendo aí do nível de consciência, a gente pode sim cair nessa frequência mais baixa e vibrar na carência, e vibrar na falta, nessa busca por aprovação, nessa busca por reconhecimento e demonstrações grandiosas de afeto. Dia 13, a gente vai ter a lua crescente justamente acontecendo no signo de Libra, que fala das nossas relações, sendo regido então essa lua, né, em Libra por Vênus em Leão. Então tudo que eu acabei de falar é tudo muito próximo ali. Dia 11, 12, 13, o tema dos relacionamentos vai estar muito forte. Observa como que você se sente perto das pessoas com quem você convive, não só no relacionamento afetivo aqui, mas também de parcerias, de pessoas que te apoiam ou não, que estão na sua vida, e a qualidade de cada uma dessas relações, porque aqui, como a gente tem energia da lua crescente, o pedido é para a gente focar e fazer crescer relações que nos acrescentem, relações que nos façam bem, relações onde existe apoio mútuo e não aquela relação totalmente desequilibrada que sempre um lado vai estar sendo favorecido enquanto o outro é menosprezado. Perceba se você não está numa relação desequilibrada, porque esse é o momento da gente
ou reequilibrar ou deixar para lá. Dia 15, na metade do mês, a gente vai ter o aspecto mais desafiador de todo o mês de julho, que é o encontro de Marte com Urano no signo de Touro. Esse encontro, geralmente, ele traz imprevistos, ele traz mais irritação, mais impaciência, coisas que saem do planejado, pequenos acidentes ali. Então é uma energia muito elétrica, uma energia muito explosiva, que é a junção de Urano com Marte. Só que no signo de Touro, que é um signo de terra, aqui a gente está falando de uma energia mais calma, mais tranquila, que pode ser rompida, que pode trazer essa ruptura justamente. Num sentido muito prático, aqui, literal mesmo, pode ser um momento que tenha terremotos no planeta, erupções vulcânicas, porque é a Terra tremendo, é a Terra sendo agitada através dessa junção de dois planetas, de muita atividade ali, de muita explosão de energia, de muita movimentação energética. O lado favorável, porque tudo tem lado luz e sombra, é que situações limite chegam ao seu limite, chegam ao seu ápice ali, chega no momento em que aquilo que não dá mais, não dá mais. E a gente vai ter à nossa disposição coragem, força, iniciativa para lidar com isso. É um aspecto que favorece muito o desapego, que favorece muito mudanças às vezes inesperadas, às vezes abruptas, que vêm de fora contra a nossa vontade, mas que a gente precisa aprender a lidar com mais maleabilidade, que a gente precisa sair daquele lugar de muito apego e num sentido assim de zona de conforto mesmo, por mais desconfortável que ela seja, onde a gente tá ali tranquilo, parado, por mais incomodado que a gente esteja com aquela situação, e vem como um relâmpago algo e rompe com aquilo. Então julho é um mês que pode trazer situações nesse sentido para quem já está nesse limite, para quem já está na beira do precipício. Vem algo, te empurra. Por quê? Porque você precisa descobrir que você sabe voar e que você pode sair dessa situação com muito mais tranquilidade e facilidade do que você imagina. No fundo, o que quer que aconteça com você é algo disfarçado ali, é uma bênção disfarçada, uma situação ali que é uma bênção, que parece muito dolorosa num primeiro momento e pode sim ser, mas que vai trazer algo muito benéfico e positivo para você a longo prazo. Confie nisso. Dia 20, Marte vai seguir o seu caminho e entrar no signo de Gêmeos, e aqui vai dar uma boa acelerada na mente, porque a gente já tem Júpiter ali durante um ano, então essa coisa assim muito dinâmica, muito rápida, muito cheia de ideias, mudanças de ideia também com mais rapidez, dispersão, falta de foco, o uso cada vez maior das redes sociais, tudo isso vai acentuar ainda mais nesse período de Marte em Gêmeos, que dura mais ou menos 2 meses aí, então não é só esse mês, mas essa energia pode trazer também novas ideias, uma mente acelerada para o bom e para o mal. Então perda de foco, dispersão, discussões estão aqui também no cardápio, né? Podem acontecer com mais facilidade, porque a mente está muito aguçada, está muito ativa, está muito incisiva. Então eu imagino assim, Marte em Gêmeos como uma faca, né? Que corta com as palavras. Então as palavras, elas podem cortar, elas podem ferir, e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Já quem precisa de mais assertividade, seja porque precisa escrever alguma coisa, porque precisa se impor mais, falar de uma maneira mais clara, é muito favorável. Então aproveite esse período para trabalhar o universo mental, então para focar em estudos, para focar em aprendizado, para não cair nesse lado sombra da dispersão, falta de foco e possíveis conflitos aí mentais, internos, né, ansiedade, mas também que saem da gente através das palavras da nossa boca.
No dia 21 de julho, a gente vai ter a segunda lua cheia no signo de Capricórnio acontecendo no céu. A primeira foi justamente um mês atrás, lá no início do grau, né, de Capricórnio. Essa é no último grau, um mês de diferença aí, em que a gente teve muito essa oportunidade de trabalhar as energias capricornianas, que aqui, de uma maneira geral, tem muito a ver com questões práticas, concretas, metas do ano novo, o que a gente deseja realizar, o que é sucesso para nós, a nossa organização e comprometimento com as nossas metas. Mas, no sentido específico, é preciso saber a área do seu mapa onde você tem Capricórnio, porque ela vai estar sendo ativada. E, na verdade, como aqui a gente está falando de um eixo, por ser lua cheia, é onde você tem Câncer e Capricórnio no seu mapa, é um eixo, tá? E os assuntos dessas casas vão estar muito fortes durante esse mês de julho, principalmente aí entre a lua nova do dia 5 e o dia 21. Esses assuntos vão estar bastante em foco. Vão ser dias muito agitados no céu, com muitos aspectos acontecendo aí por volta do dia 21, e isso pode indicar dias mais movimentados aqui na Terra também. Então, um pouquinho antes dessa lua cheia, uns 3 dias antes mais ou menos, a gente pode já começar a sentir essa ebulição emocional, uma certa irritação, ansiedade, dificuldade para dormir, coisas acontecendo. A gente pode se sentir muito sobrecarregado de afazeres, de tarefas, de demandas ou com muita autocobrança. Cuidado com isso, pega leve, diminua a frequência aí dentro do possível, para que você possa perceber as mensagens que o seu inconsciente, a sua alma quer te trazer, sem se sobrecarregar com o que o mundo está trazendo para você. É preciso encontrar esse lugar interno de acolhimento que eu falei, né, do nosso lar canceriano dentro da gente, justamente para não deixar com que o mundo nos sobrecarregue, que o mundo dite as regras que a gente precisa viver. Elas precisam ser as nossas regras, aquilo que é importante para cada um de nós. No dia 22, o Sol entra em Leão e aqui a gente inaugura um período aí de um mês em que a gente vai ter mais alegria, animação, empolgação, e a gente vai ser convidado a trabalhar o nosso amor próprio e a nossa autoestima. Eu não vou entrar muito em detalhes porque não é o ciclo leonino ainda que está forte. Na verdade, a gente precisa terminar os assuntos cancerianos, trabalhar o nosso mundo emocional, as questões familiares, o passado, aquele sentimento de estar bem internamente com as nossas emoções, fazendo as pazes com ela, antes da gente seguir para o próximo ciclo. Mas essa segunda metade do mês aí, principalmente a partir do dia 22, pode ser mais animada, mais agitada, com mais energia, porque a gente já tem, né, Vênus e Mercúrio e agora o Sol entrando em Leão também, já preparando para a próxima fase do ciclo. Assim como Mercúrio e Vênus também, quando entrarem em Leão, no dia 23 tem uma oposição do Sol com Plutão em Aquário. E aqui, mais uma vez, as lutas pelo poder se intensificam. Quem tem razão, quem não tem, mais teimosia, mais imposição das nossas ideias, do que a gente acredita ou do que a gente quer. Então, as pessoas querendo que as coisas sejam do jeito delas. E a gente precisa transitar por tudo isso com mais consciência de que o céu está assim, as pessoas estão mais assim, e também se observando se nós não estaremos mais assim, para não criar conflitos e questões desnecessárias que a gente vai ter que resolver num outro momento. No dia 25, Mercúrio deixa Leão e entra em Virgem, e aqui a gente vai ter Mercúrio num signo em que ele se sente muito bem, porque ele está em casa. Favorece muito estudos, aprofundamento, um olhar mais crítico para as coisas no sentido positivo, no sentido mais negativo, a autocrítica, o excesso de crítica, criticar tudo e todos, tomar um pouquinho de cuidado com isso.
No mesmo dia, o Sol vai fazer um aspecto positivo com Marte. Então, o Sol que acabou de entrar em Leão, Marte que acabou de entrar em Gêmeos, e esse aspecto favorece muito a nossa energia, disposição, vontade, força para fazer as coisas acontecerem. Então, vai ser um dia de muita energia, de muita disposição, em que a gente vai ter força para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, e seria bem interessante nesse dia praticar atividades físicas para que a gente não se torne muito irritadiço, muito impaciente e acabe gerando conflitos aí por esse excesso de energia que, se bem direcionada, traz bons resultados para a nossa vida. Para fechar o mês, no dia 27, a gente vai ter a lua minguante no signo de Touro. Então, mais uma vez, a gente inicia o mês com essa energia e fecha o mês com a lua minguante em Touro, trazendo um pedido para a gente diminuir o ritmo, para a gente abaixar a bola, para a gente descansar mais, para a gente focar mais no que é essencial, voltar para as coisas mais simples, fazer o básico bem feito e não ficar, muito naquela coisa da grandiosidade leonina, que quer tudo sempre muito especial, muito cheio de coisas, e voltar para o básico, voltar para o simples, para a gente abaixar um pouquinho a nossa bola e perceber o que é realmente importante para a gente. Então, o final do mês é aquela energia de final de mês mesmo, de mais cansaço, de diminuição do ritmo, de desaceleração, para a gente poder respirar um pouco antes de seguir para a próxima fase. Em relação às energias do mês, é isso que eu queria trazer. Toda semana eu faço um podcast com as informações mais aprofundadas, mais específicas, daquela lua em questão da semana, com uma reflexão da lua em cada signo, em cada dia da semana. Então eu convido você a me acompanhar aqui pelo YouTube ou no Spotify, onde eu deixo também esse podcast, para você poder seguir pelo mês com mais profundidade, com mais detalhes daquilo que eu trago aqui. Eu tentei trazer um panorama geral, mas tende sim a ser um mês em que, apesar daquele aspecto no meio do mês de Marte com Urano, que pode sim quebrar um pouquinho as estruturas do que já não faz mais sentido, então vamos pensar num terremoto. Ele não derruba todas as casas, ele derruba aquelas que estão com as estruturas prejudicadas, que já estava ali abalado, tá? Então é pensar nisso na nossa vida. Aquilo que é forte, aquilo que tem uma base, nunca vai ser derrubado. E eu acho que o que é a nossa base principal, o que deve ser, é a nossa espiritualidade, é a nossa conexão com a vida num nível muito mais profundo do que simplesmente bens materiais, segurança material ou até mesmo emocional, porque a emoção ela é muito sutil, ela é muito efêmera, mas a ancoragem espiritual ela é permanente, ela deve ser o que sustenta a nossa vida. Esse é o meu convite aqui em tudo que eu trago, a astrologia apenas como ferramenta para a gente se fortalecer e buscar essa reconexão com a nossa essência. Para fechar, eu vou trazer 3 cartinhas que eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, respirar fundo e escolher 1, 2 ou 3. Você pode deixar vir esse número à sua mente, ou você pode olhar para a tela agora, para a foto dessas cartinhas, e eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Se você tirou a cartinha número 1, você saiu com a carta Concessão, que é uma carta que fala que nesse mês você precisa perceber o quanto você vem cedendo demais, o quanto você vem fazendo tudo pelo outro, só o que o outro espera, criando essa codependência muitas vezes, sim, porque aquele que doa espera do que aquele que recebe, e o que recebe espera daquele que doa, e cria-se ali uma dependência, do que dá e do que recebe, e acaba preenchendo a expectativa do outro, preenchendo a ausência, a falta, a carência do
outro, e nesse mês você precisa perceber que alguma situação em que você doa demais, em que você cede demais, em que você concede demais, então a carta concessão, né, quer dizer, conceder, fazer o que o outro espera, algo precisa ser ajustado. Tem muito a ver com essa energia de câncer, em que a gente doa demais e se sente vazio, e se sente prejudicado, ou cria uma expectativa que o outro corresponda, que o outro devolva, que o outro, enfim, de alguma forma contribua, né? Retribua, na verdade, com aquilo que você faz. Saia de uma situação em que você está doando demais. Caso contrário, você vai se sentir sobrecarregado, você vai se sentir diminuído, vai gerar conflitos, então não é legal para você. Você precisa aprender a estabelecer limites e essa vai ser a sua lição para julho. Se você tirou a cartinha número 2, você saiu com a carta ruptura. Essa carta, ela fala claramente sobre uma situação limite, sobre algo que precisa se romper, sobre estruturas que não fazem mais sentido manter, que você precisa dar uma chacoalhada ali para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, para que as coisas elas talvez sim desmoronem, mas para que você possa construir novamente alguma coisa ali. Se você está passando por qualquer situação aí, deixa ruir, deixa ir, deixa acabar, deixa simplesmente as coisas acontecerem, seguirem seu fluxo, porque vai ser algo positivo para você. Desapega, muda, sai desse lugar em que você tá apertado, em que não te pertence mais. Então alguma coisa precisa acontecer esse mês. Pode acontecer de fora, uma coisa que você não esperava, mas saiba que é para o seu bem. Então a palavra do mês para você é desapego. Deixa alguma coisa sair da sua vida, deixa alguma coisa se romper, porque isso vai ser bom para você. Tem muita energia aí parada dentro de você que precisa ir para fora, que precisa explodir para que seja ressignificado e possa vir novas experiências aí para você. Se você tirou a cartinha número 3, você saiu com a carta existência, que é uma carta linda, inclusive, né? Que a pessoa está ali parada, observando o céu. E é uma carta que fala pra gente simplesmente existir, que fala pra gente absorver a beleza da existência, pra gente admirar as coisas boas da vida, pra gente se conectar com uma parte muito pura nossa, que é a nossa essência, fazer mais daquilo que faz sentido para ela, para aquilo que a gente gosta, aquilo que preenche o nosso ser. Então, nesse mês, faça alguma coisa nesse sentido, comece algo novo. Ela é a carta número 1, mago, então faça algo novo, mude alguma coisa, mas no sentido de buscar mais prazer e satisfação numa coisa pequena, não é algo grandioso, mas é para você reconhecer a beleza da vida e buscar ser feliz no momento presente e não no futuro inexistente que talvez nunca chegue. Se o que eu trouxe aqui para você fez sentido, te ajudou de alguma forma, deixa para mim o seu like, por favor, deixa o seu comentário, conta para mim o que você espera do mês de julho, qual que é a sua meta principal, o que você deseja, como que as coisas, né, se realizem aí, aconteçam para você, coloca para mim aqui embaixo, eu vou amar saber e ter essa troca com vocês. E antes de fechar, eu quero deixar só um recadinho que eu estou para lançar um curso em áudio, né, sobre os chakras no aplicativo chamado Insight Timer. Vai ser um valor bem acessível, é um aplicativo ali de fácil acesso, muito especial, que tem muitas meditações, muitos conteúdos meus e de outras pessoas, outros professores de autoconhecimento. Eu ainda não tenho a data específica, mas como eu pretendo lançar em julho, e você tá vendo esse vídeo das energias de julho, eu quero deixar aqui um convite, um chamado, né, para você ficar atento ao meu trabalho. Se você se interessa
por esse tema. Vai ser um trabalho muito profundo de limpeza dos chakras, de ativação do nosso eu multidimensional através dos 12 chakras, vai ser além dos 7 principais. É muito profundo, eu não consigo nem explicar direito o que vai ter, né, nesse curso, que na verdade é uma iniciação, é um caminho de iniciação, né, não só um curso de conhecimentos, mas tem muita coisa prática. E para você acompanhar meu trabalho lá no Telegram, no Instagram, para eu poder avisar você quando ele estiver no ar, tá bom? Então, um beijo enorme para você, um excelente mês de julho, muito amor, muita luz, e a gente segue juntos e juntas aqui e em outras dimensões. Até mais. Tchau, tchau!